Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Todo-Poderoso Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês depois de alguns anos. Eu estive, se não me engano, em 2017, fazendo uma semana de oração aqui na igreja de vocês. E para mim é uma alegria poder voltar e compartilhar ao longo de mais uma semana as mensagens que vamos estudar aqui nessa programação que está sendo organizada pelos jovens da igreja. Quero agradecer de maneira especial ao convite feito pelo Rosildo e por toda a equipe da direção jovem, que na pessoa representada pela pessoa do Rafael, está organizando essa programação. E agradecer também ao pastor Samuel por ceder o púlpito da igreja, me dando a oportunidade de dividir as mensagens com vocês aqui durante esses dias. Bom, amigos, como já foi dito, eu sou Jefferson, eu tenho um ministério há alguns anos chamado Última Verdade Presente, é um ministério de produção de conteúdos nas redes sociais, mas principalmente um ministério de visitação das igrejas. Eu passo o ano fazendo programações como estas que teremos aqui, porém eu não sou pastor e obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sou financiado, não sou pago pela igreja. O meu ministério é um ministério voluntário, eu me dedico a ele, passo o ano todo envolvido com atividades como esta, mas eu vivo com doações e ofertas que algumas pessoas acabam direcionando para o ministério, ofertas voluntárias. E tenho vivido assim ao longo de 7 anos pela fé, tendo o privilégio de poder estar aqui servindo a essa igreja que eu amo tanto, com a mensagem que é a mensagem mais importante de toda a minha vida. Eu espero que essa semana seja uma semana de bênçãos para todos nós. Aí está o título da nossa semana de oração, Os Últimos de Nós, e o tema de hoje, desta manhã, se chama Os Últimos Conselhos. Só para você ter um panorama geral do que veremos ao longo da semana, eu vou dizer para você aqui o tema de cada dia. Amanhã, por exemplo, o assunto será a última distorção. Na segunda-feira, aliás, eu quero dizer a você que se tiver que faltar algum dia nessa semana, por favor, não falte na segunda-feira. É um dos temas mais importantes que veremos ao longo dessa semana de oração. O título é Os Últimos Libertos. Em seguida, os últimos dias, a última salvaguarda, a última batalha, os últimos fiéis e, por fim, a última verdade presente. Bom, queria fazer um pacto com vocês. Já faz alguns dias que eu tenho orado por vossa igreja. Eu sempre faço assim, antes de me deslocar para as igrejas para onde eu vou pregar, eu sempre oro por elas durante alguns dias. E já faz um tempo que eu tenho orado por vocês. E eu queria pedir a vocês, já que esta é uma semana de oração, que você orasse por mim ao longo dessa semana. Podemos fazer esse compromisso? Por mim e pela igreja. Eu estarei orando por vocês e vocês orem por mim e pela igreja também. Não para que eu saia daqui a cada pregação recebendo elogios e sendo exaltado por vocês, não. Mas eu quero que vocês orem por mim por um objetivo, para que Deus use a minha vida para que ao longo desta semana 2 coisas aconteçam. Primeiro, que o nome de Deus seja exaltado no púlpito dessa igreja. Segundo, que em nome de Jesus
você seja edificado pela pregação da palavra de Deus. Ore por mim. E ore por minha esposa que ficou em casa também, que não pôde me acompanhar durante essa semana. Bom, amigos, sem mais delongas, quero convidá-los a fechar os olhos, assim como vocês estão, para nós falarmos com o nosso Deus antes de abrirmos a palavra. Oremos. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor e adorado seja o Senhor na beleza da sua santidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado porque nós teremos aqui uma jornada ao longo dessa semana. Uma jornada de oração, uma jornada de estudo da Tua Palavra, mas acima de tudo nós queremos ter uma jornada de experiências com o Espírito Santo do Senhor. Nós veremos aqui assuntos relativos aos últimos dias da nossa trajetória nesse mundo, vivendo em uma sociedade hostil à fé cristã, hostil aos valores que o Senhor nos ensina na Tua Palavra e que demanda de nós coragem, atitude, resiliência, mas acima de tudo fé na palavra do Senhor. Por isso eu quero pedir que todas as vezes que estivermos aqui reunidos como hoje, e a Tua Palavra for aberta no púlpito desta igreja, que em nome de Jesus a Tua Palavra vá e não volte vazia. Que os nossos corações sejam aquecidos, tocados, confortados e exortados pelo poder da pregação da palavra de Deus. Eu peço ao Senhor que aqui atrás do púlpito desta igreja, a minha vida esteja simbolicamente escondida atrás da rocha da eternidade que é Cristo Jesus. Que Ele cresça e que eu diminua, e que a Tua igreja seja edificada e que o Teu reino avance nesta semana de oração, a fim de que os Teus propósitos se cumpram aqui nesse lugar e na vida de cada um de nós. É o nosso desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, o capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículos 1 ao 13. Diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi enviada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela, a carta, dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 60 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que vos fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O texto que nós acabamos de ler nos leva ao período final da história da monarquia do povo de Deus. Você sabe que a monarquia, dentro da história de Israel, foi dividida em dois períodos, onde o primeiro deles finaliza com a morte do famoso rei Salomão. Depois da sua morte, o reino do povo de Deus foi dividido entre o reino de Israel, que também é conhecido como Reino do Norte, habitado por 10 das 12 tribos de Jacó, e que foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. Por sua vez, a outra parte do reino era chamado de Reino de Judá, ou então Reino do Sul, habitado por 2 das 12 tribos de Jacó. A capital desse reino era a cidade de Jerusalém. E por sua vez, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos apenas no ano 605 a.C., porque houve uma criança chamada Josias que fez uma reforma tão profunda no reino que adiou a execução dos juízos de Deus sobre o reino de Judá. Eu me refiro a Josias. No entanto, quando Josias morreu e paulatinamente o povo foi se degradando mais uma vez e incorrendo no pecado da idolatria, Deus usou a Babilônia e Nabucodonosor como vara da sua ira sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que no ano 605, Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém. E ele ainda não destruiu a cidade de Jerusalém, mas ele conquista o território, subjuga o povo de Jerusalém e leva para a Babilônia os jovens mais proeminentes do reino de Jerusalém, entre os quais estava Daniel e os seus amigos, que nós conhecemos bem a história. Mas no ano 597 a.C., por causa da rebelião do rei de Judá, Nabucodonosor volta a Jerusalém, invade Jerusalém, queima a cidade de Jerusalém e agora leva cerca de 50.000 pessoas escravas para a Babilônia, entre os quais estava o próprio rei, homens e mulheres habilidosos, artesãos, enfim. E este povo que foi levado à Babilônia, o povo de Deus, tinha um grande desafio agora, porque Deus desejava que o povo vivesse ali na terra do seu cativeiro a vida que Deus criou para que eles vivessem ali, porque embora eles estivessem em um contexto pagão, em uma civilização com uma visão de mundo contrária aos valores que eles haviam aprendido de Deus, Deus gostaria que eles se desenvolvessem ali, que eles trabalhassem na Babilônia, estudassem na Babilônia, constituíssem família na Babilônia. Mas o povo de Deus, com uma visão equivocada sobre a vida que eles deveriam viver na terra do seu cativeiro, começaram a viver uma vida de ociosidade. Não queriam trabalhar, não queriam estudar,
Além do mais, o Salmo 137, caso você queira depois verificar o conteúdo do Salmo, foi escrito justamente nesse contexto que nós acabamos de ler. Diferente do que nós pensamos como cristãos, o povo judeu era um povo extremamente feliz. Nós temos uma visão do povo judeu como um povo carrancudo, um povo ranzinza, rabugento. Não, o judeu era um povo feliz. Tão feliz que dentro do calendário judaico havia 7 festas, entre as quais tinham momentos de solenidade, mas também havia momentos de alegria, de canto, de muita comida, por sinal. E vivendo na Babilônia, os caldeus, conhecendo a história dos judeus, diziam para eles o seguinte: olha, onde está aquele povo de quem nós ouvimos dizer que tem contentamento, satisfação de viver, sentido de vida? Mas a Bíblia diz que o próprio povo de Deus pendurou as suas harpas nas árvores da Babilônia, porque eles se recusavam a cantar os cânticos de Sião enquanto estivessem em terra estrangeira. Nós pensamos muitas vezes que porque vivemos em um mundo de pecado, e eu gosto muito dessa visão que o C.S. Lewis apresenta, se não me engano é ele, onde ele diz que o pecado e o mal não cria nada por si mesmo. Na verdade, a maldade nada mais é do que a corrupção das coisas boas da vida que Deus criou para a gente viver. Por exemplo, o sexo é bom quando ele é praticado dentro dos propósitos de Deus. Mas o diabo, que não cria nada, só corrompe o que Deus faz, criou, entre aspas, a imoralidade sexual da nossa geração. Comer é bom ou não é bom? Sim ou não? É ótimo, foi Deus quem criou a comida. Só que a intemperança é obra de Satanás, distorcendo aquilo que Deus fez para ser bom na nossa vida. E o povo de Deus na Babilônia, que não entendia isso, achava que deveriam se excluir da vida comum. E Deus, então, nesse contexto, pega uma carta, ou melhor, chama o profeta Jeremias, e diz a Jeremias para que ele escrevesse uma carta orientando, aconselhando o seu povo sobre como eles deveriam viver na terra do seu cativeiro. Por isso o título da nossa mensagem é Os Últimos Conselhos. Porque Deus deu uma série de conselhos para o seu povo sobre como eles deveriam viver na Babilônia. E meus amigos, é lógico que nós não vamos estudar história aqui apenas. A minha intenção é pegar essa experiência que eu acabei de explicar para vocês e aplicar os princípios dela a mim e a você que vivemos nesta Babilônia chamada Brasil e planeta Terra no século 21. Porque eu não sei você. Eu tenho 7 anos de igreja adventista do 7º dia. E eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês, ao longo dessa semana, minha história de conversão. Mas eu não sei você. Eu acredito de todo o meu coração que em minha geração verei o céu sendo rasgado e Jesus vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Eu acredito nisso de todo o meu coração. No entanto, nós não podemos ignorar o fato de que, por exemplo, o primeiro pastor da Voz da Profecia aqui no Brasil, pastor Roberto Rabelo, já acreditava que Jesus voltaria na geração dele. Possivelmente os seus bisavós acreditaram nisso, os seus avós acreditaram nisso. E quantos pastores pregaram e creram nessa esperança e hoje estão na sepultura descansando sem verem em vida o cumprimento das suas expectativas? Com isso eu não quero desanimar você, porque eu acredito, mas com o que eu acabei de dizer, eu só queria trazer aqui à tona o seguinte: eu sei que Jesus virá, eu creio que Ele virá em breve, mas a minha intenção aqui nessa manhã é muito simples e direta. Como eu devo viver enquanto Jesus não vem para me buscar aqui nesse mundo? E eu vou sair do óbvio, porque o óbvio seria eu dizer para você que eu devo viver estudando a Bíblia, que eu devo viver orando, que eu devo viver frequentando a igreja. Isso é o óbvio.
nós vamos pegar os conselhos que Deus deu para o seu povo na Babilônia do Antigo Testamento e aplicar esses mesmos conselhos a mim e a você nos dias de hoje. Então vamos começar agora. Eu vou pedir a você que não feche a sua Bíblia. Vamos ver os últimos conselhos que Deus nos dá para vivermos aqui enquanto Jesus não vem. Vá comigo para Jeremias 29 de novo e voltemos ao versículo 1, de onde nós vamos extrair o primeiro conselho que Deus nos deu. Jeremias 29, o versículo 1 diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Só até aí. Primeira lição que nós vamos extrair aqui dessa passagem: este mundo, nas condições em que ele se encontra hoje, não é o destino final da sua vida. Nós estamos aqui de passagem. O mundo não é o seu lar. Não crie raízes aqui nesse mundo. Eu sei que você tem trabalho aqui, que você estuda aqui, que você tem perspectivas de vida aqui, e isso está muito bom, e nós veremos que é conselho de Deus para a igreja. Porém, de acordo com o que nós cantamos, inclusive num hino do Inário Adventista do sétimo dia, o hino diz assim: sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui, somos estrangeiros aqui, cativos aqui nesse mundo. Aliás, na Bíblia, aquele que melhor exemplifica para mim esse conceito que eu estou passando aqui para vocês é o profeta Daniel. Porque Daniel trabalhou na Babilônia, foi um político destacado na Babilônia, porém a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel se prostrava diante de Deus, abria a janela da sua casa e orava pela fé, olhando para onde? Você lembra? Jerusalém. Sabe qual é a lição que Daniel nos dá? Você trabalha em Babilônia, você estuda em Babilônia, você casa em Babilônia, mas o seu coração, em nome de Jesus, precisa estar em Jerusalém. Porque preste atenção, você está no mundo, mas não é um cidadão desse mundo, porque Jesus te comprou com o próprio sangue dele, de tal maneira que a sua cidadania e o destino final da sua vida é o reino dos céus. Portanto, em primeiro lugar, nós estamos de passagem aqui, nós somos peregrinos aqui. Cuidado para não criar raízes aqui. E quando eu digo cuidado, eu não estou falando de coisas pecaminosas. Preste atenção, Jesus fez o seguinte alerta no seu último sermão profético ao dizer: quando ele viesse, muitos estariam casando, dando-se em casamento, plantando e edificando, comendo e bebendo. Pergunto, é pecado fazer essas coisas que eu acabei de dizer? Alguma delas é pecado? Nenhuma é pecado. Sabe o que Jesus quis nos advertir com essas palavras? Tenha muito cuidado. Cuidado para não deixar que as coisas boas da vida ocupem o lugar daquelas que são essenciais. Essa é a lição aqui. Você trabalha, você estuda, você casa, constitui família, come e bebe. Mas em nome de Jesus, que o seu coração não perca o sentido alfa e ômega da sua vida. Você está de passagem aqui, mas em nome de Jesus é um cidadão do reino dos céus. Segunda lição. E esta agora vai equilibrar a primeira. Versículo 5. Versículo 5. Diz assim a Bíblia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Olhe para mim aqui agora, por gentileza. Talvez o que você vai escutar agora você não tenha, ou não ouça com muita frequência dentro da igreja. O que Deus quer dizer ali para o seu povo é o seguinte: enquanto vocês vivem na Babilônia, não fiquem ociosos, produzam cultura, se desenvolvam aí, influenciem a sociedade na qual vocês estão vivendo e inseridos. Mas, irmão Jefferson, você está impondo ao texto o que o texto não está dizendo.
Na teologia tem um termo técnico que se chama exegese, que é quando você interpreta o texto, não de acordo com o que o texto diz, mas impondo a sua visão ao texto. Será que o irmão Jefferson está fazendo isso? Não. Porque quando Deus diz ao povo que eles deveriam plantar, há uma lição ali, que de acordo com muitos teólogos, não exatamente da nossa igreja, mas de uma linha mais reformada, eles dizem que antes de Deus dar um mandato evangelístico para a igreja, há um mandato na Bíblia que eles chamam de mandato cultural. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, a primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva foi uma ordem de que eles deveriam produzir cultura aqui nesse mundo. Mas como assim, irmão Jefferson? Eu já li Gênesis várias vezes e eu nunca vi isso. Eu explico para você. Quando Deus diz para Adão que ele deveria lavrar a terra e cultivar o solo, a palavra cultivar te lembra de que palavra? Cultura. Aliás, a própria palavra agricultura é uma palavra derivada da palavra cultura. Porque para aqueles que não sabem, de maneira bem simples e objetiva, criação é o que Deus faz. Cultura é o que nós fazemos ao modificar a criação de Deus. Ou seja, Deus nos deu a matéria-prima, nós pegamos a matéria-prima, moldamos a matéria-prima para, através dela, produzirmos coisas boas ou ruins para a sociedade que vivemos. Então, quando Deus diz para o povo na Babilônia que eles deveriam plantar e edificar, em outras palavras, o que ele estava dizendo é: influenciem a sociedade onde vocês estão vivendo. Produzam cultura aí. E, meus amigos, esse assunto é tão sério que eu me arriscaria a dizer que é um dos assuntos mais necessários sobre os quais a igreja deveria estar refletindo nos dias de hoje. Porque aqui no Brasil e no Ocidente, nós vivemos hoje uma guerra cultural contra os valores cristãos, talvez como nunca antes visto na história, desde a época em que as tribos bárbaras invadiram a Europa Ocidental. E eu poderia citar vários exemplos aqui para vocês. Não vou citar por causa do tempo. Mas esses dias, por exemplo, chegou para mim um vídeo da filha do Gilberto Gil desconstruindo completamente os valores do casamento monogâmico de acordo com o ensinamento bíblico, dizendo que o casamento apenas entre duas pessoas é uma construção social influenciada por uma visão retrógrada, em outras palavras, e atrasada, que não cabe mais no nosso mundo de hoje. Ou seja, é possível um casamento ser a constituição de 3, 4, 5, 6, ou seja lá quantas pessoas quiserem se casar. Outro exemplo que eu acho que é um dos mais patentes diante de nós aqui no Brasil: olhe para a música. Música. Não pensem vocês que o Brasil não tem música boa. O Brasil tem muita música boa. Muita música boa. Mas aquilo que hoje aqui no Brasil é considerado como cultura brasileira, o funk, meus amigos, olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu sou carioca, eu moro no Paraná já há muito tempo, mas eu fui criado numa favela no Rio de Janeiro. E no meu contexto de criança, infância, enquanto eu vivia na favela, eu ouvia música funk. Eu gostava muito de funk, por sinal. E isso me influenciou tanto que na minha adolescência, para você ter ideia, eu até dançava funk. Lembra da época da Eguinha Pocotó e do bonde do Tigrão? Lembra disso? Tenham misericórdia de mim, não tenta imaginar o irmão Jefferson dançando funk, por favor, meus amigos. Mas eu dançava funk, eu gostava de funk. Só que tem um detalhe. Eu lembro que na minha infância tinha alguns funks que se tocavam lá dentro da favela, que a gente chamava de proibidão, que eram uns funks com a letra pesada, imoral, muito palavrão, e que não se ouvia na sociedade, apenas em lugares marginalizados e proibidos dentro da favela. Só que hoje, aquilo que está sendo tocado nas rádios do Brasil, aquilo que o povo inclusive celebrou, quando no Spotify, uma das maiores representantes do funk aqui no Brasil hoje, alcançou o topo no mundo. E
E os brasileiros estavam em polvorosa, alegres, porque no mundo nós estávamos agora em primeiro lugar por causa de uma música que é tida como cultura popular brasileira. E sabe, eu fui olhar o conteúdo da música. Sabe o que a música ensinava? Erotização, prostituição, imoralidade sexual e etc. Ou seja, amigos, nós estamos no meio de uma guerra cultural. E no meio dessa batalha cultural, Deus diz que a igreja deveria agir para influenciar a sociedade. Vejam qual é o grande desafio que nós temos aqui. Deixa eu ligar aqui o slide, o passador, melhor dizendo. Aí está. Vejam qual é o grande desafio que nós enfrentamos como igreja hoje. Diz aí o autor do livro A Visão Transformadora. Infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de quê? Formadores da cultura. Esse desafio explica por que razão há alguns meses, já vários meses, melhor dizendo, um grupo musical da nossa igreja muito famoso produziu um estilo musical, ou melhor, produziu uma música, reproduziu, melhor dizendo, uma música com um estilo que faz parte da cultura brasileira, mas é um estilo, no mínimo, duvidoso, que é o samba. Por que razão nós estamos vendo coisas dessa natureza acontecer? Porque, como diz aí o texto, os cristãos, ao invés de serem formadores da cultura, estão sendo, de alguma forma, seguidores da cultura. Deixa eu explicar para você isso na prática. Você nunca se perguntou o que seria do mundo que você vive se não fossem os cristãos? Você já parou para pensar, se o cristianismo não existisse no mundo, como seria o mundo hoje, caso o cristianismo não existisse? Eu vou dizer para você. Primeiro, para quem é da área das artes aqui, designer, ou ainda um arquiteto, Rembrandt. Rembrandt é simplesmente um dos maiores artistas que a Europa já produziu. E ele era cristão, pintor holandês extremamente famoso. Na área também da música, nós não teríamos Bach, Beethoven, Handel e Mozart, por exemplo. Aliás, eu quero dizer algo para vocês. Quando Beethoven escreveu a sua 9ª Sinfonia, que é a mais famosa talvez, diferente do que muitas pessoas pensam, e aliás, no nosso inário adventista do 7º dia, não sei quantos têm conhecimento disso, há um hino que nós cantamos, cuja melodia foi extraída de um trecho da 9ª Sinfonia. Sabem qual é esse hino? Jubilosos. Só que quando Beethoven escreveu a 9ª Sinfonia, ele não escreveu para ser tocada dentro da igreja. Ele escreveu para ser tocada no mundo lá fora. A questão é que Beethoven tinha uma visão de mundo cristã tão influenciada pela época que ele viveu, que até a música secular que ele produzia era uma música que elevava a sociedade. E elevava tanto a ponto de ser possível tomá-la e trazê-la para dentro da igreja. Ou seja, eu estou falando aqui de cristãos que viveram em sua época e produziram cultura secular na sociedade que eles viveram. Não só cultura religiosa, mas não para por aí, amigos. O texto continua, ou melhor, o raciocínio continua. Na área da literatura, nós não teríamos Shakespeare e Dostoiévski. Na área do movimento abolicionista, eu tenho lugar de fala nesse assunto aqui. Sou negro. E hoje nós temos aí, mundo afora, um movimento que se autodenomina ou se auto-intitula defensor da causa dos negros, que é o Black Lives Matter. Porém, sabe com quem começou o grande movimento abolicionista lá na Europa? Sabe quem deu assim o pontapé inicial para as leis que foram votadas, inclusive, no parlamento inglês, leis favorecendo a libertação dos escravos? Sabe quem foi? John Wesley. John Wesley. Se não fossem os cristãos, por exemplo, na área da educação, nós não teríamos as universidades de Harvard, Yale, Princeton e Oxford. Cristãos influenciando o mundo que eles viveram. O teólogo Wayne Grudem, ao analisar a sociedade em que ele viveu, ele disse assim: a influência cristã
resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino, leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos. Vejam, cristãos influenciando a sociedade, influenciando até as câmaras legislativas dos países que eles viveram. Mas agora vamos lá, vamos olhar para Brasília. Eu sei que quando você olha para Brasília, você tem vergonha da representatividade cristã que nós temos lá. Nós temos uma chamada bancada evangélica hoje aqui no nosso país, que infelizmente é manipulada pelos maiores falsos profetas que existem aqui no Brasil. Infelizmente. Onde muitos deles são corruptos, são ladrões, vivem uma vida de imoralidade. Aliás, nós tivemos um presidente da Câmara Legislativa que se diz cristão e há alguns anos foi condenado pela justiça por corrupção e lavagem de dinheiro. Dá vergonha, eu sei disso. Mas vejam o que diz aqui o pastor John Stott, no livro Cristão em uma Sociedade Não Cristã, recomendo especialmente para os jovens aqui da igreja. Vejam o que ele diz a respeito do que acabamos de comentar. Ele afirma: nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração, com um ar de desespero um tanto farisaico. Criticamos a sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista. O mundo está indo por água abaixo, dizemos balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Essa é a pergunta central. Quem é o culpado? A pergunta que nós precisamos fazer é: onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus Cristo não está permeando e mudando a sociedade? Vejam só que interessante. Numa época onde não existia geladeira e nem freezer para preservar a carne, na época de Jesus, o que eles usavam para adiar o processo de putrefação de uma carne, por exemplo? Sal. Sabe qual é a lição que a Bíblia nos dá com isso? Mulheres, Deus não criou vocês para viverem como freiras, afastadas da sociedade. Homens, Deus não criou vocês para viverem como monges, excluídos em mosteiros. Eu sei que nós temos uma mensagem que nos orienta a vida no campo e é muito bom. Eu moro no campo já há mais de 10 anos. Porém, viver no campo não significa exclusão social. Deus criou a igreja para, assim como o sal, penetrar nas entranhas da sociedade e, em nome de Jesus, através de uma vida santa, piedosa, honesta, íntegra e justa, impedir o avanço da corrupção onde você vive pelo poder do Espírito Santo. Sal. Deus nos criou para sermos sal no mundo que vivemos. Certa vez chegaram para Martinho Lutero e fizeram a seguinte pergunta para ele: Lutero, o que eu devo fazer para ser um bom cristão? E Lutero descobriu duas coisas desse rapaz que fez a pergunta. Primeiro, que ele era um sapateiro. Segundo, que ele era um recém-converso ao Evangelho. E Lutero respondeu o seguinte para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Vocês entenderam? Deus não chamou o mundo inteiro para fazer aquilo que o pastor Samuel fez. Deus não chamou vocês aqui todos dessa igreja para fazer aquilo que o irmão Jefferson faz. Aliás, na igreja nós temos o hábito de dizer que quem trabalha como eu, quem trabalha como o pastor Samuel, está trabalhando para Deus em tempo o quê? Integral, não é assim que fala? Mas quem diz que o Rosildo, por exemplo, sendo oficial da justiça, ele não pode ser um missionário dentro do trabalho e da vocação para a qual Deus o chamou para exercer na sua vida? Aqui dentro tem pessoas que são chamados para ser psicólogos, professores, dentistas, engenheiros, pedreiros, lixeiros, costureiras.
A lição que Lutero nos dá ali é a seguinte: faça da sua vocação a missão da sua vida em nome do Senhor Jesus. Use a sua pá de pedreiro, a sua máquina de costureira, o seu bisturi, use isso para a honra e glória de Deus e abençoar a sociedade que você vive. Produza coisas boas da sociedade usando a vocação que Deus deu para a sua vida. Tem pessoas que Deus chamou para ser pastor, mas tem pessoas que Deus chamou para exercerem outras atividades profissionais, mas que são tão honrosas e podem ser exercidas para a glória de Deus como qualquer outra atividade missionária ou pastoral ao redor do mundo. Para a gente finalizar essa parte, eu já me demorei muito nela. Vejam só o que Ellen White recomenda para os jovens da nossa igreja. Jovens, presta atenção aqui. Querida juventude, qual é o alvo e o propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderdes ter um nome e uma posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? Eu vejo hoje muitos jovens da nossa igreja, inclusive sendo seduzidos por alguns filósofos famosos aí do Brasil, porque falam bem. Alguns deles, inclusive, têm boa filosofia. Vejo muitos jovens que se encantam com a fala do Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Olavo de Carvalho. Mas veja, Deus não nos criou para sermos caudas da sociedade. Deus chamou você, jovem, adventista do sétimo dia, para ser cabeça na sociedade que você vive. Não é só para ser papagaio repetindo ideias de outros e muitas vezes ideias distorcidas. Deus te chamou para formar a mentalidade da sociedade que você está vivendo. E ela ainda continua: de poder desassentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. Nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. Que em nome de Jesus, daqui de dentro dessa igreja, Deus levante jovens, homens e mulheres que trabalhem para a glória de Deus, para abençoar a sociedade da que você vive e, em nome de Jesus, fazer da vocação da sua vida a missão da sua vida. Produza cultura no meio onde você está vivendo. Terceiro conselho, vamos lá. Vamos ao versículo 6. Esse daqui eu precisava de muito tempo, mas eu não vou ter. Versículo 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Meus amigos, o que Deus está dizendo aqui para a igreja agora é o seguinte: fortaleça o núcleo familiar, porque você está vivendo em uma sociedade cujo objetivo dela é destruir a sua família. E tolo ou ingênuo é aquele que pensa que a chamada teoria de gênero está longe da realidade da igreja. Muitos pensam que a teoria de gênero é só aquela visão que dá a possibilidade da pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico exercer a identidade sexual que melhor lhe corresponde. Errado. A teoria de gênero, ela vai no cerne da questão. E sabe qual que é o cerne da questão? É desconstruir a figura da mulher e a figura do homem dentro do lar e dentro da igreja. Você está vivendo em uma sociedade onde as mulheres estão sendo cada vez mais masculinizadas e os homens estão se tornando cada vez mais femininos. E nesse contexto Deus diz: fortaleça, casem, escolham bem as esposas, escolham bem os seus maridos, fortaleça o núcleo da família. Eu me refiro principalmente aqui hoje, de maneira bem rápida, porque não vai dar tempo da gente explorar isso, aos homens da igreja. Porque o maior problema hoje na igreja cristã brasileira e no Brasil é falta de virilidade nos homens
cristãos de maneira especial. Homens machos. E quando eu falo macho, eu não digo machista, não tem nada a ver. Porque o machismo é algo desaprovado por Deus nas Sagradas Escrituras. Sabe o que é o homem macho que a Bíblia diz? O homem cabeça do lar que a Bíblia fala, sabe qual que é? É aquele que, de acordo com as Escrituras, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e fez o que por ela? Se entregou. O macho, o cabeça, homem do lar, de acordo com a Bíblia, é o homem que dá a vida por sua família. Deus nos criou homens para o sacrifício. Vejam, por exemplo bem básico e atual. O movimento feminista mais radical que existe hoje no mundo, o Fêmen, sabe de onde ele é? Da Ucrânia. Sabe aquele movimento que as mulheres saíam na rua com os seios de fora? É este, ucraniano. Pergunto, quantas feministas do Fêmen estão lutando na guerra da Ucrânia agora? Nenhuma. Aliás, qual foi o primeiro grupo de pessoas que os ucranianos deixaram sair da Ucrânia antes da guerra começar? Qual foram? Mulheres e o quê? Crianças. Quando o Titanic estava afundando, qual foram os 2 grupos de pessoas que puderam se salvar antes do navio afundar? Qual foram? Porque homens, Deus criou vocês e a mim para o sacrifício. Dar vida por nossas esposas. Dar a vida pela sociedade. Proteção. Uma sociedade cujos homens não são viris, é uma sociedade vulnerável. E é por isso que há um trabalho hoje articulado para desconstruir a masculinidade. Aliás, em São Paulo, eu vi isso no site da UOL, não faz muito tempo, estavam dando um curso lá para ensinar os homens a serem menos macho. Se vocês quiserem, pode ir lá, tá bom? Quem quiser aqui aprender, acho que o curso ainda tem vaga. Tem macho aqui dentro dessa igreja? Tem ou não tem? Ixi, ó, saiu meio assim esse negócio, hein? Mais ou menos isso daí. Vou dar mais uma chance. Tem macho aqui na igreja, homens? Digam amém aí. Agora saiu bonito o negócio. Virilidade. Olha, não me interpretem mal, tá? Não me interpretem mal. Nós saímos de um extremo e caminhamos para outro extremo. Veja, qual que era o modelo de homem na década de 90? Vocês lembram? Sylvester Stallone, Chuck Norris, até hoje tem meme do Chuck Norris aí nas redes sociais, não tem? Né? O Arnold Schwarzenegger, o homem másculo. Eu não estou dizendo que esse é o certo, mas nós saímos disso daqui, e qual que é o modelo de homem hoje? Luan Santana, Justin Bieber, Fiuk e Vitão. Homem. Modelo de homem. Amigos, nós estamos vivendo em uma sociedade que está trabalhando para desconstruir a visão correta de masculinidade. Não é para ser machista, mas também não é para o homem abrir mão das suas características viris. E nesse contexto, eu não estou exagerando aqui, tá? Nós temos autoridades hoje do nosso Supremo Tribunal Federal que dizem de maneira categórica que o grande problema da democracia aqui no Brasil hoje são as famílias. E sabe por quê? Porque eles sabem que família perpetua 2 coisas que eles não querem que seja perpetuada. Pelo menos não na família geral. Na elite sim, mas no geral não. 2 coisas, sabe o que são? Propriedade privada e valores tradicionais. Uma outra autoridade do mesmo Supremo disse que os seus filhos não são propriedade suas, é propriedade do Estado e não das famílias. Portanto, abra os olhos. Deus nos diz, casem, tenham filhos e filhas, fortaleça o núcleo familiar. E Ele vai mais além ainda. Ele vai dizer que é para o povo aumentar em número na Babilônia, não é isso que Ele disse? Para aumentar em número, não é o que está ali? Sabe o que está acontecendo hoje no Ocidente? Influenciado pelo capitalismo egoísta também. Sabe o que está acontecendo aqui? Os casamentos hoje, principalmente casais jovens, por causa de uma vida egoísta, centrada em si, não querem mais ter filhos.
Eu mesmo venho de uma igreja onde a maioria dos meus amigos, casais jovens de alguns anos, não querem ter filho mais. Porque filho gera problema, filho gera incomodação, você tem que acordar muito cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai ter que deixar de às vezes fazer algumas coisas. Ou seja, nós não queremos mais ter filhos. Na Europa isso já é um assunto tão sério, eu estive pregando lá no ano passado, é um assunto tão sério, que em alguns países eles estão pagando para pessoas irem morar lá e terem filhos. Porque tem problema de previdência, por exemplo. E enquanto isso, nos países protestantes da Europa, sabe o que está acontecendo? Estão sendo dominados pelo islamismo. Sabe por quê? Porque o muçulmano não tem preguiça de ter filho. Deus diz, aumentem em número. Eu sei que alguns devem estar pensando assim agora, mas irmão, Ellen White diz que a gente não deveria ter filho. Errado, amigos. Inclusive eu desafio a quem estiver aqui a entrar no site do Centro White e ler o artigo que está escrito lá, explicando um texto ou dois no máximo, onde Ellen White orientou uma família de obreiros a não terem filhos, por causa de uma situação específica. Mas em momento nenhum Ellen White desestimulou a igreja a ter filhos. Aliás, só Ellen White teve quantos? Vocês sabem quantos filhos Ellen White teve? 4 filhos, amigos. 4 filhos. Em nome de Jesus, vamos parar de preguiça e vamos nos planejar e ter filho na igreja. Porque em toda a teologia bíblica, o pastor está aqui para não me deixar mentir, em toda a teologia bíblica, pastor, filho na Bíblia é sinônimo de quê, pastor? Bênção, amigos. Filho na Bíblia é sinônimo de bênção. Eu ainda não tenho filho. Eu vou completar 15 anos de casado agora no mês de setembro. Espera lá. O pessoal já está me condenando já, pastor. Você está falando do que não vive, irmão. Por quê? A minha esposa e eu estávamos planejando ter filhos no ano de 2020. Alguns que me acompanham nas redes sociais aqui sabem o que aconteceu. Ela descobriu um câncer de mama. E aquilo mudou completamente os nossos planos. Hoje, graças a Deus, aproveito até para agradecer aqueles que oraram por ela. Eu creio que pela fé em nome de Jesus, minha esposa está curada. E o médico já autorizou ela a ter filho. E eu falei para ela que nós vamos ter uns 4 pelo menos, irmãos. Bênção, quero bênção para o meu lar. Brincadeiras à parte, amigos. Quando Deus diz que o nosso núcleo familiar deve ser fortalecido, filhos dentro da família são bênçãos. E filhos educados nos caminhos do Senhor são bênçãos para a sociedade que você está vivendo. Vamos avançar? Me falta só 10 minutos. Eu acho que eu vou conseguir. Primeiro conselho que Deus nos deu. Olha aqui para mim. Primeiro conselho. Não crie raízes na Babilônia. Essa terra não é o seu lar. Segundo, para equilibrar o primeiro, produza cultura na sociedade que você está vivendo. Terceiro conselho, fortaleça a sua família. Vamos ao quarto agora, e eu quero muito da sua atenção aqui de maneira especial. Muito mesmo. Não se distraia. Versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olhe para mim aqui, por gentileza. Provavelmente, nós vivemos aqui no Brasil hoje um dos momentos mais delicados da história política do nosso país. O Brasil está literalmente dividido. E essa divisão afetou a igreja. Esta semana, eu fiz 2 publicações na minha página, falando sobre o cristão e a política, e meus amigos, eu apanhei de lulistas e de bolsonaristas. Porque o Brasil hoje está dividido entre esses 2 extremos, aqueles que creem que Lula é a solução, aqueles que creem que Bolsonaro é a solução, aqueles que dão a vida pelo comunismo e aqueles que dão a vida pelo capitalismo. Vamos olhar para o texto aqui agora, por gentileza. Primeira pergunta:
A Babilônia era uma democracia, sim ou não? O povo podia escolher os líderes da Babilônia. O rei mandava e quem não obedecia, acontecia o quê? O que Deus mandou o povo fazer na Babilônia? Eu quero que vocês façam revolução aí na Babilônia. Foi isso que Deus disse? Eu quero que vocês vão lá para frente do quartel e fiquem clamando lá pro líder cair. Foi isso que Deus mandou fazer? O que Deus mandou o povo fazer? O que diz o texto? Orar. E agora eu sei que vai doer, tá? Mas deixa eu perguntar algo para você. Você que não gosta do Lula, já orou por ele? Você que odeia o Bolsonaro, já orou pelo Bolsonaro? Amigos, quando o Lula foi eleito, eu fiz uma postagem nas redes sociais, falando sobre qual é o ponto de vista bíblico no nosso relacionamento com as autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos fazer o que com a autoridade constituída? O que nós devemos fazer? Orar e respeitar, até o ponto onde ela não afeta a minha fé, certo? Aí eu fiz uma postagem dizendo isso. Ore por ele. Só para você entender, eu sou um cristão que tenho posicionamentos mais alinhados ao conservadorismo. Eu não sou a favor das pautas de gênero, aborto indiscriminado, liberação de drogas, mas eu disse isso para a pessoa que me escreveu, afirmando o seguinte: irmão, eu nunca vou orar pelo Lula. E eu disse para ela assim, amigo, você pode ser contra a ideologia de gênero, você pode ser contra o aborto, contra a liberação de drogas, mas se você não é capaz de orar por aqueles que você julga ser os seus inimigos, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Não vale nada o seu cristianismo. Ore por eles. Seja o melhor cidadão possível no mundo que você está vivendo. Mas aí vem a segunda pergunta, que alguns chegam para mim e dizem assim: mas Jefferson, você acha que foi da vontade de Deus que o Lula fosse eleito? Amigos, eu não entro nesses méritos. Conhecer a vontade de Deus é uma das coisas mais complexas que existem, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a sua vontade, não é a minha vontade. Então não entro nesses méritos. Agora você vai me ajudar aqui. Quem levou o povo escravo para a Babilônia? Quem levou o povo escravo para a Babilônia? Me ajude aí. Foi Deus? Foi quem? Nabucodonosor. Foi Deus ou foi Nabucodonosor? A igreja está dividida, não vim aqui para dividir a igreja, irmãos. Misericórdia. Deixa eu explicar para você. No versículo 1 diz que foi Nabucodonosor. No versículo que nós acabamos de ler diz que foi Deus. Foram os dois. Deixa eu te explicar onde a Bíblia quer chegar. A lição que o texto nos dá aqui é a seguinte: o homem faz a história, mas sou eu, o Todo-Poderoso, que estou no controle da história desse mundo. Sou eu que coloco reis e sou eu que tiro reis. Nós fomos lá, nós votamos e por alguma razão o Lula foi eleito. Era da vontade de Deus? Não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que nada acontece nesse mundo se não estiver debaixo da permissão do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem está no controle desse país. Portanto, igreja, se aquiete. Se acalme, igreja. Pare com essa briga política no nosso meio. Confie na soberania de um Deus que está no controle da história. Essa é a grande lição da passagem. Agora, para a gente finalizar. Tinha alguns outros conselhos, mas eu vou pular para não estourar o meu tempo aqui. Depois você veja lá que Deus fala dos falsos profetas, e tem falso profeta entre nós. Tem falso profeta entre nós. E nós vamos dedicar um dia inteiro dessa semana de oração só para falar e adverti-los quanto aos perigos dos falsos profetas que estão entre nós. E eu quero desafiar você a não faltar. Mas eu preciso encerrar. E nós vamos aos últimos versículos da passagem. Versículo 11 até o versículo 13. Então vamos lá. Versículo 11 até o 13. Você já leu esse texto várias vezes.
Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Amigos, preste atenção aqui. O que Deus quer dizer ali para a igreja é o seguinte: olha, enquanto vocês vivem na Babilônia, vocês são cativos aí, essa terra não é o seu lar. Segundo lugar, produzam cultura aí. Terceiro lugar, fortaleçam a família aí na Babilônia. Quarto lugar, sejam bons cidadãos aí na Babilônia. Mas em quinto lugar, o que Deus está dizendo é, acima de tudo isso, me busque de todo o seu coração. Mas para mim isso é muito abstrato. Eu gosto de ser prático. O que significa buscar a Deus de todo o coração? A resposta está no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Agora preste atenção. Falar sobre isso é lindo. Eu preguei muitas vezes sobre soberania de Deus. E você dizer para uma pessoa que tem saúde, que Deus é soberano e que os pensamentos dele são os pensamentos melhores, a pessoa vai olhar para você e vai dizer amém, irmão. Eu tenho uma boa família. Eu tenho um bom pai. Eu tenho uma boa mãe. Um bom esposo. Eu tenho um bom emprego, irmão. Deus sabe os pensamentos que ele tem a meu respeito. Mas, amigos, esse não é o contexto. O contexto, quando Deus disse isso, o povo de Deus estava escravo na Babilônia. O templo de Deus em Jerusalém foi destruído. Eu quase vejo o diabo na cabeça daquele povo dizendo assim: cai fora, esse Deus de vocês é um fracassado. Vocês vão continuar confiando nesse Deus. Esse Deus que hoje está aqui, os utensílios que vocês usavam para adorar Ele, estão aqui no templo do nosso Deus. Esse Deus de vocês é um derrotado. Vocês vão continuar servindo a Ele. Abandone esse Deus. Olha a cidade de vocês. Olha os muros da cidade de vocês. Vale a pena servir esse Deus? E Deus escreve uma carta para o seu povo dizendo: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Chega para minha esposa e diz para ela: Deus é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Quando a minha esposa, com 30 anos, teve que perder os seus 2 seios por causa de um câncer de mama e nunca vai poder amamentar na sua vida. E Deus chega para ela e diz assim: eu é que sei que pensamentos tem a respeito de você. É difícil, amigos. Mas isso significa soberania. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que soberania é o seguinte: é você saber quem Deus é, mas não necessariamente conhecer tudo o que Ele faz. Você entendeu? Soberania. Você sabe quem Deus é, mas não necessariamente conhece tudo o que Ele faz. Isso é confiar num Deus soberano. E eu quero terminar essa mensagem contando brevemente uma história para vocês. Quem está pregando aqui para vocês hoje, e pregará ao longo dessa semana de oração, é alguém que durante 10 anos foi um inimigo da igreja adventista do sétimo dia. Eu odiava essa igreja. Eu me envolvi com um grupo de dissidentes da igreja adventista que não acreditavam na doutrina da Trindade, por influência da família da minha esposa. Na época eu era católico, conheci a Bruna, ela tinha 14 anos e eu tinha 15 anos. E então a mãe dela tinha acabado de ser excluída da igreja adventista. E eu conheci a família dela nessa época. Me envolvi com eles, eu saí do catolicismo, comecei a estudar a Bíblia com o meu sogro, deixei o catolicismo e me envolvi com esse movimento. Dizia que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus, que a igreja adventista é a Babilônia, e que as pessoas deveriam sair dessa igreja, que Deus tinha abandonado essa igreja. 10 anos da minha vida assim. Eu virei meio que um pastor desse movimento. Eu tinha a minha igreja lá em Curitiba, que eu cuidava. Até que no ano de 2013, a minha esposa estava arrumando algumas coisas no quarto, e eu fiz uma proposta para ela. Eu disse: amor, vamos para uma escola missionária? Fica lá no deserto do México, literalmente, na divisa com os Estados Unidos. E eu fiz a proposta para ela: vamos para lá.
Eu achava que ela não ia aceitar em absoluto, que é literalmente no meio do deserto. Mas como a minha esposa tinha uma vontade de viajar, conhecer outros lugares e tal, ela aceitou. E a liderança do nosso ministério investiu nessa nossa viagem. Nós viajamos, isso foi em outubro de 2013. Fomos para lá. Nós chegamos lá no aeroporto de Tijuana, e tivemos o nosso primeiro choque. Os diretores da escola vieram nos buscar no aeroporto, com um carro, era tipo um camburão, nos colocaram ali dentro em condições que aqui no Brasil jamais seriam aceitáveis. Nós entramos ali e eles começaram a nos preparar, meio que psicologicamente, para o que a gente ia enfrentar ali no deserto. Nós chegamos lá, já era noite. Tenta você imaginar um lugar completamente inóspito, afastado de tudo. Você mal enxergava poucos metros diante dos seus olhos, irmãos, uma escuridão terrível. O máximo que dava para ouvir era o uivo de alguns coiotes ao fundo. Minha esposa queria tomar um banho. No lugar onde a gente ficaria hospedado, não tinha nem chuveiro para a gente tomar banho. Levaram-na para um local, ela se banhou e voltou e nos levaram para o trailer. Era tipo um motorhome, onde nós ficaríamos hospedados no meio do deserto. Quando abriram a porta daquele trailer e a minha esposa entrou ali, você não tem ideia do que aconteceu. Sabe o que aconteceu naquele dia? Meu horário já estourou. Para você saber, você vai ter que voltar amanhã na continuação. Tá bom? Hoje à tarde a gente vai ter, verdade, a programação aqui do JA, né? Que horas que vai ser mesmo? Às 17 horas. 17 horas. Eu quero convidar você então para vir até aqui. Amigos, em nome de Jesus, não perca essa semana de oração, porque eu creio que vai ser uma bênção para a nossa vida. E convide pessoas para estarem aqui. Por hoje, quero convidar o nosso amigo para louvar o nome do Senhor. E eu quero desafiar a todos vocês. Não se distraia aqui agora, por gentileza. Olha para mim aqui. Enquanto o Gabriel vai louvar o nome de Deus. E se você entendeu a mensagem dessa manhã, e você deseja, enquanto Jesus não vem, consagrar a sua vida a Ele, o seu trabalho a Ele, os seus estudos a Ele, a sua família a Ele, a sua visão política a Ele, e acima de tudo, o seu coração a Deus, confiando nele, independente de qualquer coisa, e ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, se é o seu desejo, enquanto Gabriel louva o Senhor, fique em pé e diga a Ele: Deus, eu quero, nessa Babilônia, viver para a glória do Senhor e para abençoar as pessoas ao meu redor.